Shavuot, Pentecostes, é a festa da outorga da Torá, de uma forma bem tradicional. Mas realmente, por trás da tradição e da agenda, do calendário, das festas, sempre aparecem perguntas em relação aos paradoxos e também aos eventos. Será que no dia de Shavuot a Torá foi dada, a Torá foi revelada? E a resposta é não. Por quê? Só para termos uma noção do tempo. Depois de ter saído do Egito, os israelitas passaram 7 dias e 7 noites até a chegada ao Mar Vermelho, onde houve a partida do Mar Vermelho, e os israelitas atravessaram o mar e passaram para o outro lado, que é a península do Sinai, que é o deserto, Bamidbar, no deserto. Depois de 50 dias, após de ter saído do Egito, eles chegaram, juntos com Moisés, ao Monte Sinai. Isso foi em Shavuot. Então, no dia de Shavuot, Moisés subiu a montanha e ficou lá por 40 dias e 40 noites. E só depois desse período, ele voltou, desceu do Monte Sinai, com as tábuas e os 10 mandamentos. Então, realmente, não se sabe exatamente como a outorga da Torá aconteceu. Mas, de qualquer jeito, quando Moisés subiu no Monte Sinai, realmente foi uma transição para uma dimensão além do tempo, espaço e movimento. Por isso, a base da Kabbalah, quando alguém entra na Kabbalah, sempre ele fala que Kabbalah é além do tempo, espaço e movimento, é além do tempo como nós conhecemos. Por quê? O tempo, a influência do tempo, cria o mundo temporário. O mundo temporário é o mundo da morte. É um mundo onde realmente tudo é temporário, a vida é temporária. Então, a nossa percepção do tempo hoje, 40 dias, 50 dias, uma semana, tudo é ligado à concepção temporária, que é governada pelas leis temporárias ou pelas leis da consciência da morte. E toda a intenção de Moisés foi justamente de corrigir o pecado de Adão e Eva, que trouxe a morte, a consciência da morte para o ser humano. Mas, de qualquer jeito, por enquanto podemos dizer que, em termos do tempo, o que está acontecendo hoje? Em Shavuot, Moisés subiu o Monte Sinai e ficou lá, como nós já falamos, por 40 dias e 40 noites. Então, para nós hoje, essa influência está bem ativada. Então, Moisés, para nós hoje, está onde? Ele está no Monte Sinai. Ele está no paraíso, fazendo um trabalho para aparecer daqui a algumas semanas e trazer para nós a manifestação, a maneira de manifestar a consciência da Torá em nossa vida. Então, é um período muito importante, esse período de 40 dias e 40 noites, que alguns já passaram, mas de qualquer jeito, para não saber o que está acontecendo no mundo metafísico. Porque todo o estudo da Kabbalah é para quê? Para aprender e estudar o que está acontecendo no mundo do oculto, no mundo escondido, no mundo que é além dos nossos 5 sentidos. O Zohar nos ajuda para realmente tentar entender as influências cósmicas internas ou ocultas que estão afetando a nossa vida. E a leitura, seja da Bíblia e do Zohar, é justamente para nos sincronizarmos nossa consciência, nossas ações, nossos atos, nossas decisões com o que está acontecendo.
do mundo metafísico, que é a causa. Então, estamos na segunda parashá. Na segunda parashá do livro de Números, Bamidbar, que sempre temos esse desafio de tentar traduzir o texto do hebraico para o português, mas sem corromper a tradução, tentando manter a tradução original o mais possível. O assunto que nós falamos é, em geral, sobre Bamidbar, no deserto. Foi falado a semana passada em relação à evolução espiritual que nós estamos passando nos ciclos da vida, ou nos ciclos do ano. A partir dessa semana, ou da semana passada, para frente, algumas semanas, durante esse mês e o próximo mês, tudo que vamos passar é para quê? Para, no final, revelar, desvendar, ou revelar o vazio. O recipiente, depois do Tzimtzum, ficou vazio da luz. Mas, infelizmente, todas as nossas tentativas estão para quê? Para esconder, para reprimir o vazio, para não deixar o vazio aparecer. Isso cria uma vida, como chamada, uma vida de dependência. Uma vida de dependência. Dependência na comida, dependência no dinheiro, dependência em qualquer coisa. Ao invés de revelar o vazio para descobrir o nosso desejo verdadeiro. O desejo verdadeiro não cria dependência. Só o desejo, ou a tendência obsessiva do ser humano, de tampar o vazio. Então, tampar o vazio quer dizer algo temporário. E a luz não entra. O que entra é um prazer imediato, instantâneo, mas não satisfatório, que não traz satisfação. É o desejo verdadeiro, que o desejo da nossa alma fica totalmente reprimido. Essa semana, o título da nossa porção é Parashat Nassó. Parashat Nassó. Nassó. O que significa Nassó? Nassó, vamos ver também como a Bíblia não foi bem traduzida, ou não foi traduzida de uma forma completa ou perfeita. Realmente é uma missão bem difícil para fazer. Por isso temos a lei oral, que é acabar, para completar esse lado. Os primeiros versos dessa porção eu vou ler da Bíblia, do livro Números, capítulo 4, a partir de versículo 21. E o Senhor disse a Moisés: faça também um recenseamento dos Gersonitas, pelas suas famílias e clãs, conte todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Então, depois dos primeiros capítulos, ou a primeira parashá de Bamidbar, de Números, onde realmente foi um censo de todas as tribos de Israel, mas fora da tribo dos levitas. Então, nessa porção, tem uma concentração da contagem, do censo, da tribo do Levi, dos levitas. E a pergunta é, por que essa separação? De uma certa forma, a separação bem clara, porque os levitas foram escolhidos para servir no tabernáculo. De todas as tribos, foram eles que foram
escolhidos para servir no tabernáculo. A tarefa principal, fora de servir no tabernáculo, foi de montar e desmontar o tabernáculo. E nós sabemos que tinham 42 paradas no deserto. Ao longo de 40 anos, tinham 42 paradas. Não é por acaso 42, porque 42 sempre ligado ao número que, na verdade, também aparece na mitologia egípcia. E depois aparece na Cabala. Porque isso não quer dizer que a Cabala foi influenciada pela mitologia egípcia. Não, nada disso. Estamos falando sobre consciência universal, leis do universo. Então, o número 42 é o número-chave que abre para nós a ligação com os astros, mas uma forma que dá para nós o poder de governar e dominar os astros, ou o nosso destino que aparece nos astros. 42. Que é ligado à oração de Anubikor. Depois, foi, mais ou menos, foi uma maneira de transmitir o código cósmico em palavras. Porque para nós é mais fácil orar, rezar, desculpa, com palavras, do que rezar em números. Pode imaginar alguém sentado fala 42. E aí? Nossa mente precisa de algo mais elaborado. 42 palavras, 42 nomes, sequências. Então, nossa mente fica mais envolvida no procedimento do que só dizer 42 e pronto. Mas para uma pessoa iluminada, 42, o fato que ele fala 42 já faz a conexão. E os cabalistas tinham essa capacidade, mas também eles tinham a sabedoria como transmitir o mundo dos números para o mundo das palavras, para facilitar a nossa conexão. Eu vou abrir a tela a todos e também vou ler uma passagem do Zohar, Parashat Naso. Para usar o Zohar como uma ferramenta espiritual e não só como um livro, é bom sempre, como nós falamos, escanear o hebraico e também o aramaico. E nesse momento de escanear o texto, sempre é bom, antes um pouquinho, de fechar os olhos e conscientemente chamar, convidar, invocar a presença divina do Rabino Shimon Bar Yochai, porque ele é o canal da sabedoria revelada nesse livro. E assim, a leitura e o estudo viram uma vivência espiritual, transcendental e não somente intelectual. Então, vamos justamente, por um momento, fechar os olhos juntos, com todos os participantes, em São Paulo, em Recife e qualquer outro lugar que seja, porque quando mais pessoas em mais lugares convidam e abrem o canal da conexão, mais forte, claro, a revelação da luz estará, ou será. Ok. Então, conscientemente, fechamos os olhos, é bom dar uma respirada, respirar o ar, relaxar, e convidar a presença divina do Rabino Shimon Bar Yochai para estar conosco em nossa tentativa de entender, compreender as suas palavras, as suas mensagens e também os seus ensinamentos. וידבר אדוני אל משה לאמור, נשא את ראש בני גרשון וגומר. רבי אבא פתח, אשרי אדם, לא יחשוב לו אדוני לא עוון, ואין ברוחו רמייה.
Haikra lav reshei sefei velav sefei reshei. Vei destakla be veha ukamuha. Então, como sempre, o Zohar pega o primeiro versículo da Parashá e ele faz uma conexão com o outro versículo. Nesse caso, Rabino Abba, ele abre a discussão ou o ensaio dizendo ou citando um versículo do Salmo 32, versículo 2, que fala o seguinte: como é feliz aquele quem Hashem não atribui culpa e cujo espírito não tem calúnia. Rabino Abba, ele faz uma pergunta sobre esse versículo do Salmo, do rei Davi, que não aparece, quer dizer, não tem uma lógica, talvez, entre a primeira parte do versículo e a segunda parte. Porque fala, como é feliz aquele que Hashem não atribui culpa. Então, já que a pessoa não tem culpa, por que precisa dizer cujo espírito não tem calúnia? Então já não tem culpa. Então o espírito, com certeza, não vai ter nenhuma calúnia. Mas esses paradoxos, ou essas controvérsias que aparecem, conflitos, dentro da Bíblia, aparecem só para tirar a gente da consciência robótica, para não ler a Bíblia, ou até o Salmo, como um jornal, como um livro qualquer, para sempre despertar as perguntas. É aquela pergunta clássica nossa, que é: por que Rabino Abba, quando ele leu o versículo da Bíblia, lembrou do versículo dos Salmos e abriu a discussão, o discurso, em relação àquele versículo? Assim a gente sai da consciência robótica e fica pensando, por quê? Para termos uma ideia, a própria palavra nassó, que foi traduzida como censo ou recenseamento dos gersonitas, nesse caso, na verdade não é totalmente uma palavra de censo. Nassó quer dizer levantar. Então, na verdade, o que Hashem, o Criador, disse a Moisés, ele falou: levante para cima as cabeças dos gersonitas, ou os líderes dos gersonitas. Que em uma tradução tradicional não faz sentido. É mais fácil dizer: vamos fazer mais um censo. E o Zohar continua dizendo ou explicando sobre esse versículo. תחזה, בשעתה דצלותה דמנחה דינה שריה בעלמה, ויצחק תיקן צלותה דמנחה, וגבורה אילה שרתה בעלמה, עד דעתה ועל ליליה בגין לקבלה ללילה, ומזמנה לשערי צלותה דמנחה, את פרש שמאלה לקבלה ואת ער ליליה. E o Zohar explica: vem e veja. A hora da tarde, que é ligada à oração de Mincha em hebraico, é uma hora onde o julgamento começa a governar no mundo. E aqui entramos no assunto do tempo.
seja o tempo da manhã, da tarde, da noite. Sim, tem uma mudança física. A gente sente uma mudança física por causa da luz. A luz que vem do sol, ou que não vem do sol. Quando o sol se põe, então a noite aparece. Mas essa consciência robótica dos 5 sentidos, o Zohar fala por quê? Por que o sol nasce? Por que o sol se põe? Por que a noite vem? De onde vem a escuridão? Nossa dificuldade sempre é transcender o mundo físico. E o Zohar e Kabbalah sempre está descrevendo as influências metafísicas, energéticas, que estão influenciando nossa vida. Mas para sentir a influência energética, temos que sair da consciência robótica. O que quer dizer? Quando o sol nasce, por exemplo, essa luz faz com que as pessoas se acordem. Porque tem luz, então a pessoa sai do sono, vai acordar, vai sentir fome, vai sentir frio, vai sentir tal, e vai trabalhar, vai se cuidar. Então a consciência robótica acordou. O Zohar fala que quando o sol nasce, é na verdade um efeito, uma consequência. O sol também é movido, é influenciado por uma inteligência cósmica que é chamada Sefirah Chesed. É a força da Chesed, é a força da misericórdia, da compaixão, da luz do Criador, que faz com que o sol nasça de manhã. Então o sol não é a fonte da vida ou da luz. O sol é um canal. Por trás ou além do físico do sol tem uma inteligência, que é a força da Chesed, que faz, como já falei, com que o sol se acorda de manhã ou nessa hora. Para quê? Para iluminar a luz da misericórdia e a luz da compaixão. Quando no final do dia ou à tarde o sol começa a se pôr, isso quer dizer que uma outra influência está entrando no mundo, que é a influência de Sefirah Gevurah. E podemos perguntar, se tem uma inteligência cósmica que está dominando o sol, por que não deixar o sol iluminar 24 horas por dia? E na verdade existem no polo do norte, existe essa faixa, que tem 6 meses, onde o sol não se põe, não tem escuridão. E depois tem 6 meses de escuridão, da noite. Mas por enquanto vamos falar sobre a vida normal, ou normativa. Então, o sol nasce, traz energia da misericórdia. Quando o sol começa a se pôr, isso quer dizer que a energia do julgamento está entrando no mundo. Por isso, Yitzhak estabeleceu uma oração, que é chamada a oração da tarde, que é em hebraico chamada Mincha. Mincha tem um sentido de menucha, ou vem da palavra menucha, quer dizer paz ou tranquilidade. Então toda a intenção da oração de Mincha é para acalmar o julgamento, para trazer a tranquilidade do julgamento, para não deixar o julgamento governar. Mas a pergunta é, por que tem julgamento? O Zohar explica, através do outro versículo do Cântico dos Cânticos, que nessa hora da tarde, o seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça, e o seu braço direito
me abrace. É um versículo do Cântico dos Cânticos que fala sobre realmente uma vida romântica, o amor. E todo mundo fala que a luz, a essência do Criador, é a essência do amor. Até amor com paixão. Que a luz quer nos acordar, nos chamar. Mas quem somos nós? Nós somos representantes, podemos dizer, da Sefirah Malchut. Então, para chamar a noite, para chamar a Sefirah Malchut, é necessário chamar a Sefirah Malchut pela Sefirah de Gevurah. Por quê? Malchut é o desejo. Malchut é ligado ao desejo de receber. Sefirah Hesed é ligada ao desejo de compartilhar, de dar. Então, como vamos reconciliar entre o desejo de compartilhar, que é o polo positivo, e Malchut, que é o polo negativo? Não tem conexão, não tem afinidade. Esse é o problema entre a luz e o recipiente. Perdemos a afinidade. Por isso, não tem conexão. A única maneira para estabelecer uma conexão é através de afinidade entre homem e mulher. A essência do homem é o polo positivo. A essência da mulher é o polo negativo. Não tem conexão. A não ser que seja através da coluna do meio, que une os dois opostos. Mas para chamar, para atrair a Malchut, HaKadosh Baruch Hu, Hashem, o Criador, ou a luz, ele tem que entrar pela Sefirah de julgamento, que é a Sefirah da coluna da esquerda. E assim, através do julgamento, HaKadosh Baruch Hu, a luz do Criador, vai conseguir atingir a afinidade de forma com Malchut, e a Malchut vai acordar, vai despertar pela chamada do Criador. Por isso, a tarde, a hora da tarde, é a hora onde o julgamento entra, para quê? Para chamar Malchut, que é a noite. Só para nós sabermos, a noite para nós é escuridão. Falta de luz. Mas por que tem falta de luz? A luz do Criador ilumina para sempre. Mas Malchut, para quem não conseguiu retificar o seu desejo de receber para si mesmo, quando a noite aparecer, vai entrar na escuridão. Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Abraão estabeleceu a oração da manhã para quê? Para despertar dentro de nós a energia de Sefirah Hesed. Isaac estabeleceu a oração da tarde para despertar dentro de nós o julgamento que é necessário para chamar a Malchut. Mas é o julgamento governado pela consciência da misericórdia de Abraão. E assim, quando entra a noite, Sefirah Malchut, vem quem? Jacó. O terceiro patriarca, que é o canal da coluna do meio. E assim, os patriarcas e o mundo dos justos entram na Sefirah Malchut, que é a noite, sem sentir a escuridão. Sem passar pela escuridão. Nós ainda vivemos, ou vivenciamos, a noite como uma dimensão de escuridão. Mas essa escuridão é uma ilusão. É porque nós não conseguimos transferir ou transmitir a luz através da coluna do meio para a Malchut. E a Malchut, para nós, no mundo físico, aparece como escuridão, ou em forma de escuridão. Mas será que o sol desapareceu? Claro que não. Tudo é relativo. Por isso, a gente fala que na hora da Shema Israel, quando nós cobrimos os olhos, vemos escuro. Por quê? Claro, fechou os olhos, então tem escuridão. Mas não. Tem pessoas, eu posso dizer por mim mesmo também, que eu consigo, não sempre, mas eu consigo, mesmo fechando os olhos, ver a luz. Ver aquela luz
que sai justamente da caverna, do túnel, da caverna de Hebron. É uma vivência muito forte. É uma vivência muito forte porque é uma ligação com a alma. E o Zohar continua falando sobre a alma, justamente, que à noite, quando fica escuro, todo mundo, hoje já mudou, mas quando escurece, todo mundo vai dormir. O que acontece quando a pessoa dorme? A alma sobe. A alma se desliga do corpo e ela vai para onde ela vai e ela dá testemunha para a pessoa, ou em relação à pessoa. Seus atos, até suas palavras. Cada palavra fica registrada e a alma dá testemunha perante o Criador sobre todos os atos e as palavras que a pessoa fez durante o dia. Ele fala que os justos, a alma do justo, volta à meia-noite para acordar e estudar durante a noite toda para trazer ao mundo a luz da misericórdia quando o sol nasce. Então, nosso ritmo da vida é, infelizmente, ligado muito à ilusão. Aos poucos, ou, por exemplo, na noite de Shavuot, nossa intenção foi de fazer uma vigília para não deixar a ilusão dominar a nossa consciência 100%. Pelo menos uma vez por ano, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. É bom passar uma vigília ou até um jejum para sair da dependência que o corpo cria e gera ao longo da vida. Em relação ao sono, em relação à comida, em relação ao dinheiro, em relação a todas as dependências que nós temos na vida. E agora vem a pergunta. Tudo isso é falado no Zohar. Qual a ligação entre o Zohar e Parashat Nassau, que fala sobre o censo dos levitas? A palavra-chave é a palavra Nassau. Nassau quer dizer levantar. Levante. Levante. Para cima. Quem? Os levitas. Quem são os levitas? Mais ou menos. Os levitas são, na verdade, a manifestação física da coluna da esquerda. O Levi. Ele é a carruagem da coluna da esquerda. O Kohen, o sacerdote, é a carruagem da coluna da direita. Então aqui, toda a mensagem do Zohar sobre o levita que serve na montagem e na desmontagem do tabernáculo. Esse fala que o tabernáculo é nosso templo interno. O levita é o lado mais prático de nós, onde temos que receber coisas. Sem agir, sem fazer, ninguém vai receber nada. Mas quando o desejo de receber acorda, aqui entra mais ou menos a consciência da pessoa. Por exemplo, a gente acorda de manhã, quem acorda é o desejo. Mas temos o desejo que quer pegar as coisas, e também temos o desejo que quer também compartilhar. A energia da misericórdia é a energia de deixar o compartilhar governar o nosso desejo de receber. E não deixar a tendência robótica de pegar as coisas dominar o nosso desejo de receber. O levita, que é o nosso desejo de receber, é muito importante. Mas a questão, quem domina? Consciência robótica ou o Kohen? O compartilhar. A coluna da direita. No final do dia, a alma sobe. Aqui entra o assunto de não deixar a alma fugir, subir por si mesmo. Não. Queremos deixar a alma subir através da consciência de levantar. Queremos levantar a alma. Levantar a alma através da coluna da esquerda, que é o levita. Como? Se alguém
com desejo egoísta, vai dormir, então ele fica segurando a alma. A alma fica na batalha, dando testemunho muito ruim sobre o corpo, que não deixa ele em paz, que não faz bem, tudo isso. Enquanto o justo, ou pessoas espiritualizadas, eles levantam, eles deixam a alma subir conscientemente. Até eles mandam a alma para cima. Por quê? Para dar testemunho sobre todas essas coisas positivas que nós fizemos durante o dia. Isso é o segredo de Nassau, os Gersonitas. Agora, por que aquela tribo, aquele clã de Levita é chamado Gershonita? Gershon vem da palavra legaresh. Em hebraico significa mandar embora. E justamente foi a alma que foi mandada embora do paraíso. Agora queremos levantar, deixar ela subir ou mandar ela de volta para o paraíso, conscientemente. Fazer ela subir. Faça subir os Gersonitas. Faça subir a alma que foi expulsa do paraíso. Essa é a mensagem espiritual dessa porção da semana, Parashá Nassau. Mas o assunto que é ligado a essa Parashá é a bênção do Kohanim. É uma bênção muito poderosa, que podemos ver ela aqui. A bênção dos Kohanim. Então, nessa Parashá, nessa semana, temos que aprender como invocar essa energia que está sendo oferecida de graça. Mas aqui, quem não sabe, vai perder a oportunidade. Por isso, eu preparei uma meditação de hoje que vai incluir esta bênção. 3 versículos. Em hebraico é Yevarchecha Adonai Veishmerecha. Da direita para a esquerda. Podemos acompanhar. Yaer Adonai Panav Elecha Veyukuneka. Yisa Adonai Panav Elecha Veyasem Lecha Shalom. 3 versículos que também correspondem às 3 sefirot, Hesed, Gevurah e Tiferet. Tem mais. Eu vou fechar a tela e vou mostrar mais uma meditação do nome sagrado de 22 letras. Vai aparecer daqui a pouco. Espero que todo mundo consiga ver na tela. Está em inglês, mas eu acho que todo mundo vai entender. Muito bom. Obrigado, Milene, pela confirmação.
o nome de 22 letras. Que o Kohanim, quando o sacerdote ele fez a oração, a bênção, passando toda a energia da cura, ele meditava nessas letras. O primeiro nome é ligado ao poder ou à influência que nossas orações sejam aceitas. O segundo é uma meditação de letras de sequência que vai abençoando os atos de nossas mãos para trazer prosperidade. O quarto nome tem a frequência de proteção. Desculpa, o terceiro nome de proteção. E o quarto nome para despertar ou fazer, não fazer milagres, mas para despertar consciência dos milagres em nossa vida. Então, quando eu vou recitar as 3 frases do Kohen, todo mundo pode olhar nessas sequências para despertar essas forças fundamentais da criação e do universo. Então, vamos lá, podemos sentar e preparar nossa consciência para a meditação. Fechamos os olhos. Para acalmar a mente, para conduzir a mente para dentro do nosso ser, para entrarmos em contato com o centro, o núcleo do nosso ser. Quando inspiramos o ar, meditamos em receber a luz e a força do Criador. E quando exalamos o ar, meditamos em compartilhar. O compartilhar, na verdade, ajuda para esvaziar o nosso corpo de energias acumuladas que causam estresse, para recebermos de volta e de novo energia nova, mais clara, mais pura em nosso corpo. A respiração também ajuda para alinhar o corpo espiritual, etérico, com o corpo mental, com o corpo emocional e o corpo físico. Uma vez que alinhamos os nossos corpos, a luz do Criador, aquela energia cósmica pura, pode entrar e fluir sem obstáculos. É o segredo de harmonia interna. E agora podemos abrir os olhos para escanear os nomes enquanto eu recito as frases. A primeira frase é Chesed. Yevarechecha Adonai Ve'yishmerecha. Amen. Ya'el Adonai Panav Elecha Ve'yechuneka. Amen. Yisa Adonai Panav Elecha
E agora também podemos ver as 3 letras Yod, 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 que também é um dos 72 nomes, que traz para nós energia de cura. Fechamos os olhos de novo, mais uma vez, para mentalizarmos as letras Yod, Yod, Yod. Com a intenção de sempre conseguirmos governar o nosso desejo de receber por o desejo de compartilhar. Para sempre o desejo de receber o levita, que está dentro de nós, fica servindo ao divino, montando e desmontando o tabernáculo, cada vez com a intenção de aperfeiçoar a construção do tabernáculo dentro de nós. Eu vou contar até 3, e em seguida podemos abrir os olhos de novo. 1, 2 e 3. Podemos abrir os olhos de novo. Bom. Só abrindo os microfones. Para deixar todo mundo participar nas perguntas. Muito bem. Tem alguém com uma dúvida? Eu tenho uma. A Jaqueline, por favor. Rabino, quando o senhor falou sobre Isaac e sobre a deixar a luz de Hesed passar pela energia do julgamento, é como se a gente tivesse, naquele momento, usando o livre-arbítrio para aceitar a luz ou não. É nisso que o senhor está falando? Ou isso não tem a ver? Porque como pode o julgamento, é o julgamento no sentido de eu optar em exercer a misericórdia ou não? Não entendi exatamente a pergunta, mas eu vou explicar. Quer dizer, o dia de 24 horas é um ciclo inteiro, é um ciclo de nascimento e não dizer da morte, mas é um ciclo de uma vida inteira para a alma. Então, quando a pessoa acorda de manhã, a alma quer trazer a luz da misericórdia para corrigir o malchut. Por isso entra o julgamento na hora da tarde para chamar a malchut, que vai entrar à noite. Então são 2 mundos paralelos. Se o julgamento entra à tarde sem misericórdia, ele vai chamar o malchut. Mas a malchut vai entrar, quer dizer, a noite vai entrar com a escuridão. Escura. O papel do ser humano é trazer a misericórdia para o julgamento, para que o julgamento seja governado pela misericórdia. E assim, quando Malchut entra, ela entra com a luz
da misericórdia, através do julgamento que traz o que é chamado a luz da sabedoria, a luz do prazer. Uhum. Certo. E assim, a noite não vai ficar escura. Vamos dizer, para o justo, a noite não é uma vivência escura. É ainda difícil para nós entender essa linguagem, ou essa dimensão, mas ela existe. A noite... É porque é muito profundo, Fabino. Desculpa interromper o senhor, é muito profundo. Eu acho que eu estou pensando com uma cabeça muito aqui do nosso mundo morruto, e o que o senhor está falando é uma coisa que está ainda muito mais elevada do que o que eu estou imaginando. Mas aqui, isso é elevado, é paralelo. Uhum. Não é elevado no sentido de alcançar algo muito alto. É uma dimensão paralela. Quer dizer, os patriarcas, eles estabeleceram as orações, não para criar uma religião. O judeu tem que rezar 3 vezes, o muçulmano 5 vezes. Virou consciência robótica. Os patriarcas estabeleceram a oração, as 3 orações do dia, para no final iluminar a noite. Por isso está escrito que nos dias do Messias, o dia inteiro vai ser nem de noite nem de dia. Vai ser uma dimensão de uma iluminação espiritual, onde não tem mais dia e noite, não tem mais a dualidade, os opostos. Ótimo. Agora, aqui, sabe, para nós, o pessoal pode dizer, mas eu não consigo ver aquela realidade. Ninguém está dizendo que nós, eu, você, ou amanhã, vamos já experimentar. Mas, pelo menos, a gente está abrindo essas dimensões de consciência do Zohar. Pelo menos para entender o que nós não entendemos. Tá um bom começo. Porque a consciência robótica é uma consciência que fala, mas eu entendo tudo, já sei tudo. Eu percebo tudo. Por isso é robótico. Mas quando a gente sai do robotismo, a primeira etapa de sair da consciência robótica é começar a entender o que eu não entendo. Isso já é muito bom começo. Que incentiva a pessoa para entender o oculto. Tem alguma coisa oculta? Tem alguma coisa que eu não percebo? Sim. Agora eu quero começar a perceber. Perfeito, Rabino. Ok, Jaqueline. Sim. A doutora Jane está compartilhando uma frase dizendo que realmente a consciência do Zohar é a consciência que nos leva para a consciência, a dimensão da verdade. Onde não tem dualidade, não tem opostos. Mas, por enquanto, para nós, é necessário a luz da manhã versus a escuridão da noite, para termos uma referência. Sim. Mais uma dúvida? Professor? Por favor. Henrique? Qual a relação entre a escuridão e o vazio? Por que o vazio e a escuridão causam tanta dor e pânico ao ser humano? Sim. Qual é a relação entre escuridão e vazio? Agora aqui, tem a escuridão física e tem a escuridão depois do Tzimtzum. Na hora do Tzimtzum, apareceu a escuridão, porque a luz desapareceu. Mas o recipiente não sofreu da escuridão. Por quê? Não sentiu o vazio. Naquele momento da escuridão, o recipiente conseguiu voltar à luz. Nós ficamos no vazio. Nós ficamos no desaparecimento da luz.
tem duas coisas. Tem o desaparecimento da luz e também temos a escuridão. Qual a diferença? A escuridão foi um resultado do desejo voluntário do espírito de se extranger. Quer dizer, não quero luz. Tudo bom? Escuridão. Agora, do lado da luz, ele desapareceu. E aqui entra a consciência humana. A gente não fez Tzimtzum voluntariamente, foi isso que. Mas nós estamos sofrendo do desaparecimento da luz, que gera para nós o vazio. Agora vem por que a gente sofre do vazio. Realmente a gente está sofrendo do vazio porque a gente quer luz. Mas o serpente fala, não quero deixar a luz entrar. Isso para nós gera dor, sofrimento, angústia, medo, porque a gente está sofrendo o vazio, o desaparecimento da luz. Agora vem o tratamento. Não tem como fugir. Temos que passar pelo vazio. Agora, conscientemente, eu preciso passar pelo vazio para conscientemente sentir como a luz desapareceu. E quando vou chegar naquele ponto máximo do vazio, eu, como ser humano, posso chamar a luz do fogo. Posso dizer à luz, agora, luz, que você desapareceu, você pode aparecer de novo. A única maneira para se curar de uma doença é passar pela doença. Agora, tem pessoas que passam pela doença, sofrendo, reclamando, sem poder chamar a cura. E outra pessoa fala, não, agora que eu sou doente, eu posso chamar conscientemente a cura dessa doença. Qual a diferença entre as duas pessoas? Um é totalmente robótico, e o outro é menos robótico, que controla a doença. Fala que a doença chegou a mim para eu chamar a cura dessa doença. Alguém mandou um chat? Vamos ver aqui. Denis, em relação ao recebimento da luz, não temos livre-arbítrio. Ou recebemos a luz, ou recebemos a luz. Não tem saída. No final, todo mundo tem que receber a luz. O livre-arbítrio é só o caminho. Também o livre-arbítrio é realmente algo temporário. Mas, por enquanto, o livre-arbítrio é consciência-chave de como vamos receber a luz. Voluntariamente ou involuntariamente. Voluntariamente quer dizer que eu estou colaborando com a luz. Involuntariamente quer dizer a luz obriga, de uma certa forma, como ser humano, o seu desejo de compartilhar, e o prazer é recebido obrigatoriamente. Que, claro, não vai ser uma vivência prazerosa. Professor? Sim, Henrique. Então, a postura que nós temos diante da situação, e a situação, na realidade, é um momento, uma passagem nossa para que chamemos a luz. Quer dizer, a nossa postura voluntária ou involuntária determina se vai entrar luz ou não, e se vamos passar ou não. É isso, a nossa postura que determina que desencadeia todo esse processo de chegar a luz até a gente.
Sim, no final, todo mundo vai receber a luz. Mas agora, a questão é hoje, agora, tudo bem. Temos a dimensão paralela, mas temos a dimensão física. O que determina o nosso bem-estar é a dimensão física para nós. E você falou certo. Se na dimensão física eu entro em afinidade com a dimensão paralela, mesmo não estando no mundo paralelo, estou aqui, mas estou em sintonia com o mundo paralelo, que falo voluntariamente. Falta de sintonia com o mundo paralelo, quer dizer, involuntariamente. Não tenho conexão com o meu desejo voluntário. E tudo acontece de uma forma obrigatória, depressa, com estresse. Okay? Não estou colaborando voluntariamente com o mundo paralelo. O Zohar realmente ajuda nessa sintonia. Nassau, levantar, fazer subir a alma. Não fica segurando a alma. E também despertando o julgamento. É a hora da tarde, mas com a influência governadora da energia da misericórdia, que se será festa. E assim podemos conscientemente chamar Malkut, que eu desejo receber, mas com a intenção de compartilhar. Ok, pessoal. Eu espero que a bênção do Kohanim, que é a coluna da direita, é a bênção da misericórdia, vai nos curar do apego que temos em relação ao nosso desejo de receber. Em palavras bem simples, quando acordamos de manhã e os pensamentos começam a entrar na cabeça, temos que perguntar, de todos os pensamentos, planejamentos que eu planejo fazer esse dia, o que eu quero receber? Eu quero receber sucesso, eu quero receber, amor, paz, tudo bem. Agora que eu sei o que eu quero receber, eu não quero deixar a minha tendência robótica de pegar, de agarrar. Eu quero receber algo através do compartilhar. Mas é importante perguntar os meus pensamentos que estão ali, o que eu quero receber. Afinal. Porque eu quero receber. Eu quero despertar, invocar o julgamento para chamar o meu Malkut. Mas, claro que seja, com a bênção